Ok. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde a todas e todos. Repetindo. Estamos aqui abrindo a mesa Comunicação e Desenvolvimento, Desafios Atuais à Construção da Vontade Nacional, com a professora Anita Simes, da Unesp, professor César Bolani, da Universidade Federal de Sergipe, professor Jorge Corne, da UFRJ, e eu, Marcos Dantas, também da UFRJ, da Escola de Comunicação. O objetivo dessa mesa, eu diria que é quase introduzir um tema que é muito pouco considerado nos debates sobre desenvolvimento. Nós mesmo participamos aqui durante 2 dias da discussão do desenvolvimento, dos problemas ou dos avanços que o país vem tendo recentemente, ou não vem tendo, as várias abordagens que podem ser feitas nessa discussão, a história do desenvolvimento brasileiro, sobretudo o pensamento de Celso Furtado, né, refletindo tudo isso. Mas há um componente que quase nunca aparece nas discussões, nos debates, praticamente não apareceram nas mesas até agora, que um componente que pouco é abordado, sobretudo pelos economistas, que são aqueles que mais discutem os problemas do desenvolvimento, são os meios de comunicação. Que papel eles têm ou não têm num projeto de desenvolvimento ou no próprio debate de desenvolvimento? Como é que eles abordam ou não abordam esse debate? O que passam ou não passam dessa discussão? Né? Que ideia, que mensagem, que signagem eles nos criam desses projetos e dos avanços, recuo, das conquistas brasileiras ao longo desses anos e anos e anos de desenvolvimento ou de crescimento, e também dos problemas que o país enfrenta e continua enfrentando, ou passou a enfrentar também em função desses anos de desenvolvimento. Isso é um debate que quase nunca aparece. E nós tentamos exatamente trazer para este congresso, esse oportuníssimo congresso do Centro Celso Furtado, essa discussão. Né? Então, temos aqui na mesa 4 professores que são especialistas, estudiosos no tema, já de longa data, né? E pretendemos, então, colocar as questões e, na medida do possível, dadas as influências que todos nós 4 aqui tivemos na vida, tivemos na nossa formação teórica, de certa maneira até tivemos na nossa formação ideológica, né? Na medida do possível, referenciando esse debate ao próprio pensamento do mestre Celso Furtado, que sobretudo, no seu final de vida, dedicou várias obras ao estudo da relação entre desenvolvimento e cultura. Né? Então, sem mais conversas, eu vou passar a palavra ao professor César Bolani, da Universidade Federal de Sergipe, né, que eventualmente poderá fazer alguma apresentação complementar a respeito da sua própria pessoa e entrar no assunto. E ficamos aqui combinado que a gente fala em torno de 20 a 25 minutos cada um, ok? Ok. Valeu, César. Faltando 5 minutos. Tá? Bom, em primeiro lugar, também eu devo agradecer a oportunidade do Centro Celso Furtado nos deu de organizar esta mesa, porque o tema da comunicação, o tema da comunicação e da cultura é um tema pouco trabalhado no campo da economia. E nós temos um grupo, né, nós somos representantes, alguns dos representantes de um grupo bastante mais amplo
né, de gente que circula muito no campo da comunicação, que é o grupo de economia política da comunicação, que tem uma produção aí de muito tempo, mas eu acho que essa é uma questão importante e fundamental para se trabalhar nesse fórum, e particularmente a questão da relação entre comunicação e desenvolvimento, e a relação cultura e desenvolvimento, que é um pouco mais o meu foco hoje, porque a minha pesquisa atual, o meu trabalho atual, que faz parte de um projeto Cátedras IPEA, CAPES do Desenvolvimento, é um estudo sobre o conceito de cultura em Celso Furtado, e é uma coisa muito... É muito interessante e muito envolvente você ler Furtado, e ele dá margem a uma série de questões. Então, a minha participação na mesa é uma discussão um pouco mais sobre as últimas coisas que eu tenho lido e que eu tenho pensado a respeito da relação entre cultura e desenvolvimento, para, no final, desembocar um pouco na questão da comunicação, que o Marcos depois vai trabalhar com mais detalhe. Então, esse é o foco. Essa mesa a gente teve uma discussão, Marcos e eu, durante um tempo, quer dizer, foi pensada, né, para como organizar e como armar essa discussão nessa perspectiva, né, que ele colocou e que eu coloquei também. E agora o título é totalmente dele. Então, eu achei muito interessante, porque, bom, comunicação e desenvolvimento, que não tem, que é o nosso tema, né? E desafios atuais à construção da vontade nacional. Eu fiquei um pouco encasquetado com essa questão da vontade nacional, né, e fiquei pensando, bom, é uma questão a ser discutida. O nosso enfoque é um enfoque da economia política da comunicação, um enfoque basicamente marxista, essencialmente marxista, né? A gente vem dessa linha e dessa tradição, e eu fiquei pensando, bom, uma questão importante, né, que deveria surgir daí, é uma discussão sobre a questão da hegemonia das classes sociais, que tem toda uma complexidade no campo do pensamento marxista, e que exige um enfoque sociológico da ciência política, e que, vamos dizer, é mais complexo daquilo que eu pretenderia fazer aqui. Eu tenho um trabalho um pouco sobre a estrutura do campo, analisando as políticas de comunicação, a história das políticas de comunicação no Brasil, que vai um pouco por aí, né, definindo os interesses que estão em jogo. É uma coisa que os nossos colegas que trabalham nas políticas de comunicação têm feito numa linha mais gramsciana, mas não é esse o foco da minha fala, porque eu estou muito preocupado com a questão da cultura e com o pensamento do Furtado sobre a cultura. Então, eu estava pensando no seguinte, na verdade, a crítica que o Furtado faz justamente ao que ele chama do reducionismo sociológico do marxismo em relação a Hegel, que, ao reduzir a questão da filosofia da história, basicamente, a questão das classes sociais. É interessante, porque todo mundo sabe a importância que tem a classe social e o conflito na obra do Furtado. Na verdade, toda a dinâmica do desenvolvimento está relacionada com a questão do conflito e da luta de classes. Mas há a crítica que o Furtado faz ao Marx, né, basicamente, a ideia, eu simplifico da seguinte maneira: ele está muito de acordo com a teoria da acumulação do Marx, mas ele diz, olha, só que a partir daqui não era para fazer uma teoria do derrumbe, mas era para fazer uma teoria do desenvolvimento. Então, esse é o aporte, não é, e a coisa que deveria ser feita, e essa é
a perspectiva do próprio Furtado em relação a isso, de maneira que você pode dizer, bom, a grande diferença é que o Furtado é reformista radical, né? Mas, na verdade, por aí também há uma semelhança, na medida em que ambos têm uma preocupação com a transformação da realidade, com a produção acadêmica, teórica, engajada em processos, seja de revolucionário, no caso, seja de reformista, no sentido da construção da nacionalidade. E uma coisa que o Furtado critica no Marx, não é? Que é uma crítica semelhante à do próprio Mannheim, é o fato de que ele teria um pressuposto filosófico, de filosofia política, e que utilizaria os instrumentos da análise econômica para provar esse pressuposto. E, na verdade, vamos dizer, colocando a questão em outros termos, né, usando, por exemplo, ensinamento do professor Rui Fausto, né, dizer que em Marx há uma utopia, né, no sentido de um horizonte de referências que, de alguma maneira, articula o seu projeto teórico, e que a utopia ela tem um papel na construção da teoria, e, nesse sentido, também Furtado tem uma utopia, e ele mesmo coloca várias vezes, da necessidade de se ter um elemento utópico necessário para a construção dos processos de desenvolvimento. Então, eu já havia apontado, numa determinada ocasião, até uma apresentação aqui no próprio centro, a importância que joga o conceito de cultura na obra do Furtado. Eu fiz uma referência a uma entrevista que ele deu numa determinada ocasião, que foi publicada no livrinho, a Cristóvão Buarque, que pergunta para ele quando foi que ele passou a se interessar pela cultura. E ele disse, olha, antes de ser economista, eu estudei várias coisas. E a minha preocupação sempre foi o homem na história e o homem na sua cultura. E o que sempre me moveu foi o fato de que o Brasil é um país atrasado e que um país atrasado pode se recuperar. É uma pequena resposta, absolutamente poética e brilhante, onde eu acho que ele resume bem o seu foco teórico e a sua perspectiva de praxis e engajada, né? E num outro texto ele vai dizer que ele fala da influência muito cedo do trabalho de Gilberto Freire. Ele diz, olha, revendo agora isto, que ele leu aos 17 anos de idade, ele diz, essa influência foi uma influência importante, mas não tanto em relação ao conteúdo específico do trabalho do Gilberto Freire, do qual ele discorda, mas fundamentalmente em relação ao método. Ele deixa isso bem claro, né, que é fundamentalmente, essencialmente, vamos dizer, o fato de que ele incorpora, essa minha hipótese, uma perspectiva antropológica que marca o seu interesse pela economia, que ele vê como uma ciência extremamente instrumental. Ele diz o importante da economia e o engajamento dele na economia é porque a economia é uma ferramenta importante para transformar a realidade, para superar o atraso, que era o problema que ele com o qual ele se preocupa desde o início. Então, vamos dizer, a minha hipótese é que há um conceito antropológico de cultura no trabalho de Furtado que está na base da sua economia política e que é preciso considerar com todo o cuidado, porque para evitar uma leitura puramente economicista, que é muito comum no trabalho de um grande economista como ele foi. Depois eu tive mais evidências disso. Continuando, porque eu estou pesquisando esse assunto, né, e eu encontrei lá nas memórias
quando ele vai para os Estados Unidos, em 1949, ele vai para os Estados Unidos para procurar, ele diz, bom, o meu objetivo é trabalhar uma teoria do desenvolvimento e eu vou ver o que existe neste país. Ele já está na CEPAL. E ele diz o seguinte, ele não encontra nenhum economista interessante. Ele conheceu vários, ele traça lá suas críticas, e a pessoa que ele achou mais interessante é um antropólogo chamado Herskovits, que trabalha sobre o conceito de difusão. E ele diz claramente que o problema da CEPAL, ele já tem clareza disso naquele momento, ele diz, o problema da CEPAL é entender o processo de difusão da civilização industrial. Então é preciso entender como, e vamos dizer, essa é a base da sua teoria do desenvolvimento e do subdesenvolvimento. É uma coisa que está no princípio da CEPAL e é a grande contribuição dele com a questão do método histórico estrutural. Quer dizer, a Revolução Industrial significa a implantação de uma nova civilização e a difusão dessa civilização ela vai se dar de formas historicamente diferenciadas e é isso que vai gerar o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, que são dois processos comuns e simultâneos, dependendo da forma como, da situação concreta em que cada uma das sociedades recebe essa mudança estrutural que está acontecendo, que é uma mudança de ordem civilizacional. E é nesse sentido que ele define a importância do trabalho dos economistas, nesse sentido, cepalinos, que devem estudar a história, não é? E na história nessa linha. E uma outra coisa importante que ele vai reivindicar, na crítica que ele faz ao Marx, partindo do Hegel, ao marxismo, né, é a necessidade de se ter uma antropologia filosófica, a falta de uma antropologia filosófica, de maneira que, do meu ponto de vista, ele faz um movimento no sentido de em direção a um degrau superior daquela discussão que nós imaginávamos, que era o conceito que eu tinha, que acredito que a maioria tem, de uma relação tão simples entre economia e sociologia, que está presente, por exemplo, numa discussão que eu fiz em outra ocasião, na coisa das teorias da dependência, por exemplo. Como a teoria da dependência, ele próprio, numa nota, vai justificar o trabalho do Fernando Henrique, dizendo, olha, isso aqui é uma extensão sociológica da discussão da teoria do desenvolvimento latino-americano, mas, na verdade, ele está preocupado com uma coisa muito maior nesse momento, que é a construção de uma teoria social total, que está lá no livro bem claramente esboçado, prefácio à nova economia política. Tá? A preocupação dele é uma ciência social total, centrada ou que parte de um determinado conceito de excedente. E é interessante, porque eu tive lendo, terminei na semana passada, um trabalho do Georges Bataille, de 1949, que se chama A Parte Maldita, que é muito próximo, que trata de desenvolver, de pensar uma teoria geral da economia, que seria contra uma teoria particular, pensando, diz ele, não apenas a produção, mas a consumição, no sentido de você integrar formas de economia como o sacrifício, a guerra, o dom, potlatch, formas de consumo destrutivo, que fazem parte de outras formas de economia que não o capitalismo, partindo também de um conceito de excedente e definindo o capitalismo de uma maneira muito parecida com a do Furtado, como aquele
modo de produção em que o excedente é dirigido para a própria acumulação. Essa é a especificidade do capitalismo, tanto no Bataille como no Furtado. No Bataille, isso vai dar origem a uma dinâmica explosiva do sistema e uma série de outras considerações que, evidentemente, não cabe traçar aqui. E no Furtado, isso vai dar na discussão sobre justamente a difusão da civilização industrial e os processos de desenvolvimento e de subdesenvolvimento. Está relacionado com esse conceito e com essa perspectiva do processo de acumulação e da definição do que seja o modo de produção capitalista. Então, ambos partindo, ou ambos preocupados com uma... Um minuto. Ambos preocupados com uma antropologia filosófica, né? Mas eu tive lendo também, agora, esses dias, esse autor aqui é um húngaro, Gábor Gango, é um húngaro que está na moda lá em Buenos Aires. Então, eu estava lendo e ele está analisando justamente um texto que é a antropologia do Kant, justamente na questão da constituição da antropologia. E é interessante, vamos dizer, isso aqui está dentro, portanto, eu não sou filósofo, não posso avançar muito nessa discussão, mas é uma hipótese que a gente pode levantar aqui, né? Análise comparativa interessante, porque está dentro de uma tradição cultural. O Furtado se refere especificamente ao Hegel para fazer a crítica do marxismo naquela linha, não é? E aqui eu tinha separado um trecho para ler, a página, eu marquei a página aqui, acho que está aqui. O Kant vai definir, naquele momento, né, na discussão da fundação da coisa, a antropologia como o que está no centro. O que está no centro da antropologia é a disposição natural do homem. É o homem que vive no mundo da cultura, o objeto do conhecimento. Então, o homem é visto como duplamente determinado, como ser vivo e irracional. Então, há separação. Não é tão rápido. Cultura, natureza, que está... É 5 para 20, né? Ou para 25? Ah, já. Teve desconto. Não, tudo bem. Eu vou ler aqui, então, logo o trecho. É melhor eu pular, né? Porque senão não vai dar tempo. Sim, o que eu queria dizer é que existe, então, tanto aqui como no Furtado, o Furtado a partir de leitura, vamos dizer, próprio, do Mannheim, de não sei o quê, do Weber, não é? Uma preocupação com os fins últimos. Essa é a definição. É isso que está por trás dessa relação. No próprio Kant, a questão da relação natureza-razão e a definição de determinados fins últimos que são a base da perspectiva do Furtado que a gente conhece, da relação da lógica dos fins e da lógica dos meios. E uma coisa interessante também no próprio Kant, que o autor aqui aponta, é como isso desemboca no conceito de formação. Então, a ideia de formação é a ideia que está no Kant, que está no Hegel, que está no Furtado. Então, o conceito de formação, de alguma maneira, ele articula esse pensamento, e eu acho que deve ser visto de acordo com essa chave de leitura de ordem, vamos dizer, antropológica, que, de alguma maneira, engloba o problema da economia política. Então, resumindo e correndo bastante para chegar no ponto da mesa, no caso do Furtado, eu levantei 3 aspectos referentes à questão da formação. Em primeiro lugar, a tripla definição do seu conceito de cultura, que o Otávio Rodrigues faz, eu não vou parar aqui porque não dá tempo, e a ideia da formação da nacionalidade brasileira, que ele pega a ideia, vamos dizer, das 3 matrizes
da cultura brasileira, que ele diz que são muito integradas no período do barroco tardio brasileiro, e que no século XIX se perde, porque há uma separação povo-elite e uma discriminação das matrizes não europeias da cultura brasileira, que é empobrecedora e que vai determinar todo o processo de desenvolvimento. Porque a dependência cultural que as elites crioulas brasileiras, brancas, têm em relação à Europa, né, faz com que a introdução, isso daí todo mundo sabe, a introdução do desenvolvimento, da inovação, da nova tecnologia e da nova cultura material da civilização industrial seja introduzida pelo consumo dessas elites e, vamos dizer, essa dependência cultural, no processo de substituição de importações, vai se materializar na própria estrutura industrial brasileira, de maneira que a dependência cultural se transforme em dependência tecnológica, econômica e etc. Então, para o Furtado, vamos dizer, a saída desta situação, indo mais rápido ainda, né, pensar um verdadeiro desenvolvimento, exige uma autonomia cultural, a gente pode deixar para o debate, né, mas eu diria aqui que é uma coisa que, evidentemente, por exemplo, a China tem. Então, a autonomia cultural, no que se refere à inserção do país, a partir da sua formação, nas estruturas do capitalismo global, é um elemento chave para se pensar no verdadeiro desenvolvimento e na superação do atraso que está na base, lá, vamos dizer, da sua teoria e ação. Bom, para fechar, não dá para ir mais, só dizer a relação disso com a comunicação. A relação disso é que, a partir de 1930, vamos dizer, você tem no Brasil um processo de construção. Uma construção, e a questão que precisa ser colocada é até que ponto essa construção ela será interrompida a partir do golpe militar. Então, a minha hipótese, isso já é uma coisa que a gente tem trabalhado há muitos anos, é que o projeto cultural da ditadura militar é absolutamente vitorioso e está totalmente relacionado, vinculado à construção de uma política de comunicações e de uma estrutura do sistema de comunicação, que é um sistema de indústria cultural, né, é a cultura hegemônica, né, que nós conhecemos e que não foi transformado no processo de democratização. Então, pensar a estrutura do sistema de comunicação no Brasil hoje, é preciso pensar o problema da estrutura de comunicação no Brasil hoje nesta perspectiva. Então, é preciso pensar as políticas de desenvolvimento, na discussão das políticas de desenvolvimento, integrar de maneira muito importante este elemento. Não é apenas o fato de que a comunicação é o setor econômico que gera lucro, emprego, renda, não sei o quê, que também é. Mas é fundamentalmente pensar, do ponto de vista do Furtado, num nível, vamos dizer, superior de análise. A necessidade da construção da autonomia cultural. Não dá para desenvolver mais isso aqui, porque o meu tempo acabou, mas esse era o recado que eu queria deixar. Eu acho até que o Marcos, sobre a comunicação, vai avançar bem mais do que eu. Muito obrigado. Ok. Como é que eu... Isso aqui eu aponto para onde? Para cá? Ah, sim, claro. Ah, sim. Ok. Bem, pessoal. Acho até que eu vou pegar, talvez, de onde o César deixou, nessa discussão, né, sobre comunicação e desenvolvimento, desafios atuais da construção da vontade nacional, e vou começar
com uma citação. Você vai me ajudando aqui, por favor? Do próprio Celso, professor Celso Furtado, em que ele afirma que a retomada do desenvolvimento, se um processo endógeno, ou seja, um processo construído pelas forças da nação, da sociedade, do povo, né, requer uma criatividade política. E esta somente se manifesta quando a aguda percepção do momento histórico adiciona-se elevado ingrediente de vontade coletiva. O que significa dizer, daí o que veio o título da nossa palestra, né? O que significa dizer... Exato. Que o desenvolvimento não é alguma coisa que aconteça porque acontece, porque todas as sociedades estão fadadas ao desenvolvimento dentro de um processo histórico, que poderia ser ou rostoviano, de Rostov, ou então dentro daquele marxismo vulgar stalinista. Não é isso, né? O processo de desenvolvimento requer uma vontade política, uma convicção de que esse processo é necessário, né? E requer canalizar as forças criativas na conquista de novos avanços na direção de formas superiores de vida, citando mais uma vez o Furtado, né? Ou seja, é um processo que, de fato, é formulado por segmentos de vanguarda da sociedade, mas que tem que ter a aderência da maior parte da sociedade na construção de uma vontade, que tem que passar a acreditar nesse processo e tem que passar a desejar este processo, na construção, então, dessa vontade coletiva, né? Bem, evidente que se nós perguntarmos para qualquer economista, né, que investimentos são necessários para o desenvolvimento, né, eles vão responder indústria de base, infraestrutura, educação, aí tem uma série de políticas macroeconômicas, mas nós precisamos fazer também uma pergunta: que investimentos são necessários? Eu estaria aqui querendo... Não está funcionando minha canetinha, tudo bem. Que investimentos são necessários para mobilizar a vontade coletiva? Essa é a discussão que precisamos introduzir aqui. Como é que eu tiro esse... Piorou. Agora é só dar um... Ah, legal. Valeu, obrigado. Então, vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. Ok. Aí é que eu sugiro que vontade coletiva, né, uma palavra assim, um termo tanto quanto vago, né, na verdade, ele implica em crenças, ideologia, né, identidades, sobretudo uma identidade nacional, uma identidade social, né? São valores subjetivos que a gente forma na família, que a gente forma na nossa educação, né? Tanto a educação formal quanto na vivência, né, das nossas relações sociais e profissionais, né? Insere-se em valores éticos, insere-se em valores morais, né? Não está na objetividade, se é que eu posso usar essa expressão, da economia. Então, está nas relações sociais, está muito na antropologia, sem dúvida alguma, né? E em vários outros campos que formam a nossa vida social. A gente sabe que boa parte dessa vontade coletiva é formada na educação, formada na escola, dependendo do tipo de educação que você tem, de projeto educacional que você tem. E eu diria aqui, só fazendo um parágrafo, que hoje o projeto educacional brasileiro, se eu posso usar esse termo, ele é bastante contrário à criação de uma vontade coletiva desenvolvimentista, mas esse não é o nosso debate. O nosso debate é que nas sociedades em que a gente vive, gostemos ou não, boa parte da vontade coletiva é construída pelos meios de comunicação. Nós passamos boa parte do nosso dia, do nosso tempo, né, do nosso tempo de lazer e boa parte do nosso próprio processo educacional, de formação da nossa visão de realidades, né, de acesso à informação, de entretenimento na relação com os meios de comunicação. Entende? E eles agendam os nossos comportamentos de muitas maneiras. E é aí que, então, que eu vou centrar a nossa conversa. Basicamente, os meios de comunicação
conforme eles se organizam numa sociedade capitalista, eles são produtores de consumo. E eu vou usar, então, um exemplo que está aqui dentro da realidade brasileira, que poucos de nós conhecemos, de uma empresa chamada Diesel. Para quem não sabe, é uma vendedora de um tipo de calça jeans que anuncia com essa marca Diesel. Essa empresa é uma empresa de Movena, no nordeste da Itália, né, que faturou em 2009 766 milhões de dólares, empregando um pouco mais de 600 pessoas. Basicamente, o que essa empresa faz no nordeste da Itália é desenhar os seus modelos de calça. É fazer o seu marketing, as suas estratégias de publicidade, os seus desenhos, os seus modelos, organizar os seus desfiles, com essas 600 e poucas pessoas. Agora, como você não usa os desenhos, né, você usa a calça concreta, o pano, né, ela tem que fabricar isso em algum lugar. E isso é fabricado por uma outra empresa, que não é a Diesel, que por acaso fica em Santa Catarina, no Brasil. É uma empresa de alta tecnologia, produtora de tecidos, que fornece ao final de um processo que transforma algodão em jeans, os cortes para serem definitivamente costurados, e eles vão ser costurados em outro lugar do Brasil, chamado Horizonte, que fica no interior do Ceará, né, onde uma fábrica dá emprego a 450 pessoas, quase a mesma quantidade, né, e entrega para a Diesel as unidades já costuradas, já com seus botõezinhos, já com tudo mais, a um preço que varia, dependendo do modelo de calça, a pouco mais, pouco menos de R$30, até R$50. Isso são preços de 55 que eu extraí de uma reportagem à época publicada pela Folha de São Paulo. Né? Tudo bem, é claro que os trabalhadores, se eu fizer um pequeno cálculo aqui da produção horária desses trabalhadores, vão ganhar algo em torno de, quanto é que está aqui? R$300 a R$600 por mês. Tudo bem, essas calças que saem do Ceará são então enviadas para o mercado, no mundo, para os shopping centers, para as lojas, né, onde são vendidas a preços que vão variar entre R$700 a R$1.200, preços de 2005. E aí eu pergunto a vocês, por que alguém vai pagar R$1.200 por algo que custou 50? Porque não está pagando a calça, está pagando a marca. Está pagando o estilo. Está pagando a identidade de pertencer a um determinado grupo social que pode exibir esse tipo de marca. Entende? Está pagando um conjunto de valores subjetivos. Não está pagando apenas um valor de uso funcional, instrumental, uma calça. Não. Está pagando um valor de uso simbólico, estético, entende? Estatuário, que representa essa calça. É aí que se organiza a sociedade capitalista em que nós vivemos, nisso que alguns autores, como o Chesney, por exemplo, chama de corporação rede, porque essas empresas, que não é só a Diesel, é a Benetton, é a Nike, é a Toyota, todas elas funcionam dentro de um modelo muito parecido, em que vendem marcas, vendem desenhos, né, e tem um processo produtivo espalhado pelo mundo, em que em algum lugar você tem que montar o produto real. E é evidente que o produto real vai ser montado no Vietnã, no Ceará, na Filipinas, onde você possa empregar esse tipo de mão de obra, mas tem uma outra mão de obra que você emprega para fazer o desenho, para fazer o modelo. Essa é muito bem paga. Essa é altamente qualificada. Essa está no centro. E aí David Harvey, nos apresenta um modelo de divisão internacional do trabalho, e a obra de Furtado é muito centrada na noção de divisão internacional do trabalho, só que nós temos que pensar hoje um novo sistema de divisão internacional do trabalho, em que há um grupo central, que é exatamente aquele grupo que constrói as ideias, constrói as marcas, constrói as estratégias, né, muito bem empregado, altamente qualificado, com altos salários ou altas rendas, altas formas de pagamento, né, e a partir daí esse grupo vai se separando em grupos secundários e até terciários, periféricos e subperiféricos, entende? Até chegar numa fase de montagem final, geralmente situada nas periferias, mas não só nas periferias do mundo. Você também vai encontrar isso em Londres, vai encontrar isso em Paris, vai encontrar, tem aquele filme do Iñárritu, Beautiful, exatamente, que de repente te apresenta uma realidade em Barcelona,
Aí a gente pensa que conhecia Barcelona, vê o Beach, não, tem uma outra Barcelona. Entende? Então, são as periferias, inclusive, muito misturadas nesse sistema. Né? Mas essa outra está oculta. Né? Para chegarmos a esse processo produtivo, qual é o lugar dos meios de comunicação? Isso é central. Mas eu não vou chegar nele. Porque você tem um processo de trabalho em que o trabalho que efetivamente vai mobilizar a produção é um trabalho dito criativo, é um trabalho de criação, é um trabalho de desenho, e o resultado desse trabalho chega no mercado através das marcas. A marca é o significante de todo esse processo produtivo, é o significante que vai dar os significados do consumo. Muito bem. E nós vivemos, portanto, numa sociedade, né, em que o valor de uso é dado pelas marcas, que tem essas características distintivas, estatutárias, né, que define o teu lugar no espaço social, entende? E que é, obviamente, quando eu estou referenciado a marcas, quando o meu mundo começa a ser referenciado a marcas, ele começa a ser referenciado a um estilo de vida que vai negar toda essa proposta antropológica do Furtado. Esse é o impasse que a gente chega. Porque eu quero viver neste mundo aqui. Entende? É no mundo dos Versace, é no mundo dos Toyota, é no mundo da Budweiser ou da Stella Artois, entende? Né? E eu quero ter parte dessa realidade que é apresentada, entende? E essa é a noção que a sociedade começa a ter do que é ser uma sociedade desenvolvida. Muito bem. Como é que essa sociedade nos é apresentada no nosso cotidiano? A gente acabou de ver isso. Né? Acabei de ver isso na televisão, esse espetáculo que foram as Olimpíadas em Londres. Né? Perceba uma coisa, o Comitê Olímpico Internacional espera faturar, já deve ter faturado, a essa altura, cerca de 8 bilhões de dólares entre 2009 e 2012. 2009, os Jogos Olímpicos de Inverno, 2012 foi esse que a gente acabou de assistir. Né? Só em vendas de direito para a televisão, faturou quase 4 bilhões de dólares. Né? A FIFA faturou na Copa da África do Sul 3 bilhões de dólares. Também metade disso, ou mais de metade disso, venda de direito para a TV. O restante é exatamente os patrocínios, né? Aqueles patrocínios exclusivos, só eu posso anunciar. Até camisinha, você só podia usar dentro lá da Vila Olímpica, aquela camisinha do patrocinador. É fato, por mais ridículo que possa parecer. Entende? Então, e como é que vem e por que isso vai gerar renda? A gente tem que entender que a economia é essa. É exatamente o esforço que nós aqui estamos fazendo da economia, da comunicação e da cultura. Onde é que está esse valor? Como é que esse valor é gerado? Por que pagam essa baba? E, claro, por que pagam o que pagam para os Ronaldinho, para os Neymar, enquanto que o professor tem que fazer greve para conseguir um aumento de 4%? Né? Onde é que estão os valores de uso, os valores de troca dessa economia? Né? Bem, aí eu recorro a um conceito que é, inclusive, um conceito antigo, que é o conceito de sociedade do espetáculo. Né? Que as relações não são apenas uma coleção de mercadorias, mas, na verdade, é uma coleção de imagens que encobre as mercadorias. Um conceito que o Guy Debord já tinha colocado lá atrás, em 68. Muito bem. E o espetáculo, né? Às vezes a gente até fica feliz com o espetáculo, né? Quando a gente é campeão brasileiro, coisa e tal. Né? Mas o espetáculo é feito para telinha. Durante as Olimpíadas teve um jogo que, de repente, o juiz... Tinha um lance lá que tinha que recomeçar a partida, um intervalo, uma coisa assim, e o juiz esperou para recomeçar a partida, porque no telão estava apresentando o lance que tinha acontecido minutos antes. Então, enquanto aquele lance não acabou de passar, para bilhões de pessoas no mundo inteiro, o juiz não autorizou o reinício do jogo. O espetáculo é feito para a televisão. Não só para aquela audiência, que é parte do espetáculo, que está lá dentro do estádio, mas para bilhões de pessoas em volta, né, que vão assistir um jogo de futebol pela televisão e, na verdade, estão vendo o quê? Marcas. Você está sendo o tempo todo, seja pelo anúncio ostensivo, né? Eu e você, tudo a ver, e aí aparece um anúncio da escola, seja pelos anúncios que estão o tempo todo rolando ali nas tuas
retinas enquanto você está acompanhando os atletas que estão no jogo. Muito bem. Isso tudo é um processo de produção de consumo. E, na verdade, os meios de comunicação na sociedade contemporânea, que a gente às vezes, liberdade de imprensa, não esquece. Eles estão aí para gerar uma produção de audiência, né, que vai ser vendida em troca do faturamento publicitário, mas que, ao mesmo tempo, é produzida para consumir aquilo que vai estar sendo vendido no faturamento publicitário. Seja pelo processo direto da própria anúncio, mas, sobretudo e principalmente, pelos comportamentos que o filme, que a série de TV, que o próprio noticiário jornalístico, que o espetáculo esportivo, que tudo isso agencia para tornar você um consumidor de marcas. Então, toda a programação é estruturada em torno dessa lógica. Não só em torno da lógica do intervalo publicitário, mas principalmente em torno da lógica de que toda a programação, os conteúdos das séries, as histórias que são narradas, os comportamentos dos atores, atrizes, etc., são em torno da lógica de que a cada momento cria-se ali um padrão de comportamento que você, aqui na audiência, vai reproduzir no seu cotidiano doméstico, no seu cotidiano social, geral, no botequim, onde você esteja, no tênis que você usa, na conversa que você tem, vai o cabeleireiro, está lá, a revista Caras para você olhar, e aquilo ali é que tem importância. Muito bem. Então, eu vou passar rápido por aqui, porque isto é um processo produtivo, né, que envolve produção de conteúdos, envolve um processo de programação, envolve um processo de distribuição até chegar na audiência, e envolve uma enorme indústria material de produção de equipamentos e sistemas. Você não vê nada se você não tiver um aparelho de TV. Você não acessa a internet se você não tiver um computador. Entende? Então, agora, nesse processo produtivo, se a produção de conteúdos pode ser, desde o que nós estamos fazendo aqui, se isso aqui estiver sendo jogado num streaming qualquer de internet, até o grande espetáculo de FIFA e COI, sem falar de Hollywood, né? A partir do processo de programação e distribuição, você começa a ter filtros crescentes, controles crescentes. Então, esse congresso do Centro Celso Furtado não é notícia em jornal nenhum. Há alguém que programa o que é a notícia. Isso aqui não é notícia. Está produzindo consumo, está até produzindo crítica. Mas hoje tem uma página inteira do Globo ao Festival de Gastronomia na cidade. E começa, a cidade festeja, não sei se é a cidade, mas a primeira frase da matéria é a cidade festeja. Entende? Quer dizer, então, quem programa já estabelece um filtro, e quem programa tem que ter recursos para fazer essa programação. E quem distribui, aí distribuição você tem que ter satélite, você tem que ter cabo, você tem que ter toda uma infraestrutura, aí você cai num tremendo monopólio. Muito poucos no mundo. Infelizmente, o tempo não vai me permitir entrar. Eu acho que até que você precisaria acelerar um pouco. Pois é. Mas eu vou chegando. Tudo bem. E nesse tremendo monopólio, hein? Faltam 5. E nesse tremendo monopólio, né? Vocês percebam que esse é um número de 2004, mas não acredito que tenha mudado muito de lá para cá. Dos 10 maiores, 8 são estadunidenses. Não é por acaso. Estão presentes no mundo inteiro, e eu vou apresentar um deles, eu vou pular aqui. Até hoje diz que é a quinta do mundo. Não é, a 25ª. É a 25ª. Tá? Aqui está um deles, aqui está um dos maiores. Está presente na produção, HBO, Cartoon Network para crianças, CNN para notícia, revistas impressas, internet com a UOL, está presente na infraestrutura com a Time Warner. E o que eu queria mostrar aqui, quando falo de um grupo desse, são seus sócios. Grandes grupos e fundos financeiros, Dodge Cox, Capital Group, Fidelity, Goldman Sachs, Liberty Media. Liberty Media é um grupo que seria concorrente da Time Warner, Vanguard. Né? Percebam uma coisa.
O Fidelity, que eu citei ali, que está na Time Warner, ele também está na Disney, ele também está na News Corp, ele também está na Apple. O Achá, que está na Time Warner, também está na Disney, também está na CBS. O Vanguard está na Time Warner, também está na Disney. Ué, peraí, então é concorrência isso? A gente pode deduzir também que a Goldman Sachs não gosta de fato do Donald. É concorrência isso? Na verdade, há uma articulação estreita entre o capital financeiro e esses grandes conglomerados. E se algum dia, lá atrás, o Lênin falou que a etapa superior do capitalismo era o capital industrial financeiro, talvez nós possamos hoje falar que vivemos uma etapa do capitalismo, a etapa do capital midiático financeiro. Muito bem. Aqui, então, já começando a concluir, vocês me permitam, nós vamos falar dos nossos meios de comunicação, né? Que nos anos 50 a 80 criaram um imaginário desenvolvimentista periférico. Não era aquele desenvolvimento do qual falava o Furtado, era o desenvolvimento excludente, o desenvolvimento para esse consumo, que já se construía lá atrás, né? Perderam a batalha do petróleo, porque tinha o Estado, tinha o Getúlio, a liderança do Getúlio, que inclusive criou um jornal alternativo poderosíssimo, que foi a Última Hora. Entende? E quando não tinha petróleo. E sobretudo porque não tinha petróleo. Pois é. Por isso que eles querem. Agora, Olha, ganharam. Uma piada, mas é um fato. Há um documento histórico, o tal do Link. Desconta meu tempo, hein? Eu sei, que dizia dizia que não tinha petróleo. Inexiste petróleo no Brasil. É verdade, é. É verdade. Difundido mundialmente. Agora, eu não vou poder entrar em detalhes aqui, mas a mídia ganhou a grande batalha do final do século XX e início do século XXI, que foi a batalha do desenvolvimento tecnológico. Abortou um processo que acontecia, foi a mídia que abortou. E todo mundo aqui diz, por exemplo, que a política de informática foi um fracasso. Não foi. Não foi. Foi um fracasso do ponto de vista midiático. Agora mesmo, todo mundo aqui nesta sala usa automação bancária. Isso é tecnologia brasileira, inteiramente desenvolvida no nosso país, construída aqui. E ninguém sabe, a mídia não fala. Foi um fracasso. Só para dar um exemplo. Pois é, mas essa batalha eles ganharam. Eles conseguiram convencer a sociedade que nós estávamos nos atrasando tecnologicamente. Muito bem. E aí, a partir dos anos 80, construir um novo consenso para uma nova introdução ou para um novo repactuamento do Brasil na nova divisão internacional do trabalho que então se construía das corporações redes, nessa nova fase que o capitalismo entrava a partir da crise de 70, da década de 70, dentro de um processo em que a mídia foi extremamente coesa, sem admitir debate, fabricou o consenso, construiu o consenso. E aqui eu queria que você desse um pouquinho de tempo só para apresentar dois exemplos. Depois eu vou terminar mesmo. Um é matérias que saíram... Não, eu apertei errado. Matérias que saíram na Veja, em 95 e 96. Os brasileiros que tiveram uma economia fechada, com moeda podre no bolso, começaram a saborear queijos e vinhos, compraram brinquedos chineses, passaram a dirigir carros japoneses, fizeram uma festa no Natal. Essa festa deixou um déficit, mas isso é de menos. Entende? Aí outra passagem, a classe média está autorizada a levar um BMW para casa. Como todo mundo aqui nessa sala é classe média, vocês todos estão autorizados pela Veja a levar um BMW para casa. Percebam o seguinte, fazendo uma análise de discurso, brasileiros, porque os brasileiros a qual essa revista se dirige é apenas uma casta. O resto não existe. O resto não existe. Tá? E o jornalista que escreve isso é parte dessa casta. Ele não é um cretino. Ele acredita fielmente no que ele está escrevendo. Entende? Mas ele acredita fielmente. Eu não estou defendendo classe não, Glorinha. Para com isso, você me conhece. Entende? Pois é.
Na verdade, ao escrever desse jeito, ele está construindo e fidelizando uma audiência. Mas quem escreve desse jeito ao mesmo tempo está adquirindo, dentro do campo jornalístico, aquilo que Bourdieu chamaria de capital simbólico e capital social. Está ganhando o seu reconhecimento para fazer a sua carreira no campo. Então, ele participa desse jogo dentro da sua estratégia de poderes internos. Né? A mesma coisa, um editorial da Folha de São Paulo que dizia que não há um só corrente responsável e respeitável que defenda a manutenção de um setor siderúrgico em mãos do Estado. Bem, significa dizer que quem não é responsável, os irresponsáveis ou os não respeitáveis, é que se opõe. É assim que se manipula, que se constrói os consensos, fabrica os consensos, né? Através de palavras desqualificantes, jurássico, carroça, etc, etc, etc. Ok, então, para terminar, voltando ao nosso Furtado, né? Ele deixa de lado os circunlóquios e diz que trata-se de modificar as relações de força que são substrato da ordem econômica, e dentre os recursos de poder em que assenta a chamada ordem econômica internacional, ele cita 4. Controle da tecnologia, controle das finanças, controle dos mercados, controle do acesso à mão de obra barata. Eu pergunto, o que está faltando nessas relações de poder que garante a ordem internacional? Muito obrigado. Ok, bem, então vamos passar a palavra agora para o Jorge. Jorge Corner, por favor. Fome está se aproximando dos exércitos. Vamos lá. Eu queria... tem microfone. E eu mexo isso para frente, andando assim. Está Cultura no Pensamento e Ação de Celso Furtado. O terceiro em cima dele. O terceiro embaixo. Bom, posso... Como é que muda aqui? Para frente, forward, é isso? Só pode ser isso. Não está indo? Mas parou agora. Foi. Beleza. Vamos lá. Na verdade, queria fazer um agradecimento que todo mundo fez também. E eu queria chamar a atenção para uma coisa aqui muito interessante, que acho que é bacana, é que o tema anterior, Novas Abordagens sobre o Pensamento Celso Furtado, não nos inclui. Ou seja, isto não é uma nova abordagem. Ou seja, essa discussão não é percebida por nós próprios como uma nova abordagem. Isso é super interessante porque dá um ponto de partida, né? O Centro Celso Furtado, enfim, publicou agora recentemente um livro, que é o Arquivo Celso Furtado número 5, Ensaios sobre Cultura e Ministério da Cultura. E eu li esse livro, fiquei interessado em várias questões que estavam ali, inclusive alguns documentos que eu nunca tinha tido acesso, porque o acesso a esses documentos não circulava, enfim, era muito complicado. E certamente não estou numa posição diferente da de vocês. Vocês certamente vão encontrar na leitura desse livro uma série de informações que não circulavam, não estavam disponíveis. Em função disso, eu fiz uma pequena resenha para o jornal O Globo,
que devo confessar que saiu porque aí vem a coisa brasileira. A editora do Caderno Prosa e Verso achava legal umas coisas que eu tinha escrito sobre livro, então ela, tipo, vou te quebrar esse galho, levou quase um mês para publicar a resenha, mas publicou na última edição, antes da reforma, porque não ficava bem na reforma gráfica, então isso não era Furtado, então, tipo, sai na rebordose e tal. Tudo bem. E eles me deram exatamente 2.000 caracteres, que era uma coisa inacreditável, porque me deu o trabalho de contar que isso significava pouco mais de meia folha. Se escrever um pensamento em mais de meia folha, quase um telegrama. Mas o fato é que essa resenha... E aí fiz lá o dever de casa e fiquei com a vontade danada de fazer uma coisa mais substantiva. E isso que eu vou falar com vocês é um pouco esse trabalho que está andando daí. Esse trabalho, né, é uma coisa interessante, porque ele permite, essa publicação, permite entender uma coisa que é fundamental no Celso Furtado, é que o pensamento dele está colado na ação. Seja na discussão, digamos, mais conhecida, quanto no pensamento mais recente, isso atravessa a obra inteira do Furtado. Ou seja, o Furtado não era um burocrata, nem era um acadêmico estrito sensu. Como eu gosto de gente que atravessa a fronteira, né, então acho legal chamar a atenção disso, é que Furtado, o grande mérito dele como autor é que ele conhece as suas disciplinas, ele não é um amador, mas ele transita por um terreno de N disciplinas, né? E esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que ele também tem uma dicção pessoal. Ou seja, eu ousaria dizer que o Furtado não é exatamente o cepalino padrão. Ele tem uma dissonância interessante. Ele toca uma música, aquela tostada, não, ele faz jazz, não é jazz, faz um jazz que tem um baião lá atrás, tem um shotzinho batendo lá atrás e tal. É uma coisa muito estranha, e acho que isso é uma coisa que esse livro permite você se aproximar, né? Eu acho que tem uma coisa que está totalmente fora de moda hoje, é a integração dessas três coisas, né? Furtado sempre foi um intelectual, ele foi um intelectual muito moço, muito jovem, é um detalhe pouco conhecido, mas que muita gente vai achar engraçado. Na Segunda Guerra Mundial, ele se alistou como voluntário para ir para a FEB e botou o seu currículo num jovem, como todos os currículos, um jovem muito curto. Só que tem um detalhe, os americanos perceberam que aquele paraíba falava inglês, e falava muito bem inglês. E ele foi rapidamente alocado no QG da cooperação americana, que fazia tocar a tropa brasileira na Itália. Então, um detalhe super curioso. O Furtado era o oficial de ligação entre o exército americano e o exército brasileiro, que era comandado por um analfabeto, um monoglota, e, evidentemente, o Furtado era o cara que levava o comando americano para o comando brasileiro executar. A nossa heróica formação, não econômica, mas a formação militar brasileira, Força Expedicionária Brasileira, que também tem a mesma sigla da formação. Enfim, Furtado não era um cara trivial. Ele foi um intelectual, foi um homem público e um brasileiro de grande projeção internacional, num tempo onde, concretamente, até para vocês se localizarem, a descolonização estava começando. Portanto, intelectuais hindus, africanos, etc., etc., todos estavam entrando na cena internacional e, evidentemente, os latino-americanos tinham que competir com esse conjunto de pessoas também. Muito bem. O Furtado também, e esse é um detalhe super curioso, essa projeção internacional dele não foi momentânea. Ele foi conhecido e reconhecido internacionalmente desde os anos 50. Ou seja, ele foi amigo de gente do porte do Nehru, Nkrumah, enfim, todos os pensadores africanos. Ou seja, não era um caipira. Trocando em miúdos, não era um caipira, era um cara que transitava e, concretamente, não foi por acaso que ele teve uma cátedra numa universidade como a Universidade de Paris, certo? Também não foi apadrinhado de ninguém. Esse é um dado interessante,
porque isso mostra uma coisa que me parece central. Quando Furtado começa a se aproximar da questão da cultura, isso não é uma aventura. O Bolanho já comentou isso já no começo, eu volto a chamar a atenção disso. O problema é que ele, nos anos 70, ele escreve um livro que é um livro que hoje, por acaso, na sessão anterior aqui, esse livro foi um livro, na minha opinião, um divisor de águas, que é um livro onde ele mostra que ele é também um economista. Ou seja, ele não é só um economista, ele é também um economista. Ou seja, Furtado tinha controle completo da disciplina, mas estava ousando introduzir variáveis completamente fora disso. E o Furtado se dedicou a 4 décadas, não chegou a completar a 4ª década, mas, enfim, há 4 décadas ele trabalhou sobre o tema da cultura. Não é uma aventura, isso não foi uma brincadeira, não ficou doidão e escreveu, entendeu? Isso é um intelectual com longa experiência, entrando numa seara bastante mais extensa, e não é à toa que, por exemplo, o César está fazendo um trabalho de envergadura em cima disso, porque tem envergadura, né? O que eu queria chamar a atenção, e esse é o grande ponto, é que essa reflexão não é percebida. Ou seja, ela é invisível. Eu diria, até mesmo os nossos colegas veem muito mal. Ou seja, veem isso como uma coisa lateral, né? E eu acho que é muito importante porque isso acaba tendo uma implicação, que até me deu o trabalho de fazer uma pequena contagem. Aqui tem mais ou menos 30 pessoas e tem uma surpreendente idade média muito mais baixa do que as demais salas. Tem que estar dado pelo Congresso. Tem muita gente aqui em torno. Vocês estragaram a minha média. Maurício, você. Mas a média, mesmo assim, está em torno dos 30, Glorinha, fica tranquilo. Ainda dá para jogar uma bola. O fato é que a presença do Furtado na Universidade Brasileira é muito pequena. Ela é muito inferior à qualidade do trabalho dele. Ele está, via de regra, circulando nas cadeiras das faculdades de economia, só as boas, evidentemente, e circula assim mesmo em poucas cadeiras, ou seja, cadeiras tipo História Econômica Brasileira, Formação Econômica Brasileira e tal, e uma outra cadeira de Desenvolvimento Econômico, quando tem a cadeira, porque também agora também é chique não ter a cadeira, certo? Então, curiosamente, nas demais áreas de ciência social, o Furtado não é menção, né? O Brasil é o único país que o antropólogo consegue se formar sem ler o seu principal antropólogo, que é Gilberto Freire. É fantástico. É realmente do caceta. Isso é bárbaro. Mas o fato é que, e esse é um dado importante, é que tem que mudar a estratégia da relação do Furtado com universidades. E o que é mudar a estratégia da universidade? É que, na verdade, você tem que deixá-lo de entendê-lo como uma coisa circunscrita, para uma coisa que abre para territórios, de fato, multidisciplinares. Ou seja, não é matéria para curso de economia, não tem monopólio, né? E tem que abrir isso para outras cadeiras e outras dimensões. Muito bem. Eu acho que esse livro tem um núcleo duro, né? Um núcleo duro que é um bloco chamado Documentos Celso Furtado, que reúne 23 pequenos textos do Furtado, e eu achei muito interessante, isso é muito interessante, é que nenhum desses textos hoje seria publicado. Ou seja, são textos que só uma instituição, quase que, entre aspas, filantrópica, publica. Por quê? Porque isso não é paper, isso não está no formato. Ou seja, tem textos do Furtado de 8 parágrafos, 3 páginas, e diz coisa pra caceta. Aí você pega um cara que escreve uma tese de 300 páginas que não diz nada. E você tem que ler para dar palpite na porra da banca do cara, tá entendendo? Aí realmente é de lascar, tá entendendo? O velho mal-humorado aparece de vez em quando. Então, o interessante é que tem desde artigos acabados até pequenos comentários, discurso de posse. Discurso de posse, qualquer pessoa sabe que não é para pensar. O Furtado pensava em discurso de posse, que é uma coisa inacreditável. Ele pensava, ele achava que tinha que explicar para as pessoas o que ele ia fazer.
Ele avisava isso, né? Tem pérolas realmente impressionantes nesse sentido. Então, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que o núcleo duro está nesses 23 artigos. Tem 2 artigos de colaboradores próximos dele quando ele foi ministro, um do Ângelo Osvaldo e o outro do crítico de arte, Fábio Paulista. Ai, meu Deus. Me esqueci. Daqui a pouco eu me li. Fábio Magalhães. Exatamente, Fábio Magalhães. Isso, obrigado. Então, depois tem 2 entrevistas dele para uma dupla de ciências sociais francesas, que é uma boa entrevista, e uma entrevista onde ele foi entrevistado por uma pessoa que realmente fez nada mais, nada menos que 23 perguntas para ele, que ele respondeu monossilabicamente as 3 perguntas. Né? Obrigado. Então, um fato concreto, o livro é esse. Acho que vale a pena ler. Vendi o livro, pronto. Vamos lá. Então, o fato é que esses documentos, né, e eu acho que isso é o que eu queria passar aqui rapidinho para vocês, tem uma série de questões que eu acho que valem a pena ser discutidas. Né? A primeira coisa que eu acho que vale a pena ser discutida é que houve uma organização, ou seja, a Rosa, de fato, faz uma introdução super interessante. Ela periodiza, inclusive, os textos, classifica, faz uma coisa que, digamos, está elegante e competente, está direito, bacaninha. Depois, o livro está muito bem focado, ou seja, é um livro bem construído, ele diz a que veio e mostra exatamente o que ele quis dizer. Ou seja, a reflexão de Furtado no campo da cultura está apresentada e documentada e, sobretudo, passível de ser lida, porque, concretamente, nenhuma editora brasileira vai editar isto. Está completamente fora do mercado, e aviso para vocês que as editoras, a editora, particularmente a editora que editou isso aqui, não tem rede de distribuição, vai ter imensa dificuldade de colocar isso nas livrarias. Então, se preparem para o perrengue de comprar isso. Editora é um contraponto. Hã? Tem no site? Você pode comprar, ele vai entregar na tua casa, é isso? Ah, beleza. Homemade. Vamos lá. Furtado, enfim, já falei disso, né? E a coisa que eu queria destacar é que existe uma vulgata economicista em torno da obra do Furtado. Ou seja, o Furtado, como até fazendo um comentário muito duro, o Furtado circulou como uma coisa muito menor do que ele foi e muito deformado. Né? Fazer um comentário aqui, enfim, na sessão anterior, o Maurício, enfim, Coutinho, fez uma apresentação, e eu achei super interessante dessa apresentação, que o Maurício, por um caminho diferente do meu, tomou a mesma iniciativa, que foi lançar mão sobre aspectos da obra do Furtado que estavam obscurecidos. Tem um livro famoso do Furtado, que é Estagnação e Desenvolvimento, que o Maurício chamou a atenção, um livro importante que ficou na sombra. Né? No caso do Furtado, não ficou na sombra, na área de cultura, não foi um texto em particular, ficou na sombra tudo. Ficou tudo na sombra. Não deixaram uma pontinha aparecer. Tá? Bom, olha só. Eu acho que o livro de 78, Criatividade, Dependência e Associação Industrial, né, é um marco inicial importante. É uma ruptura, isso foi dito de manhã, estou repetindo agora, e esse livro, por incrível que possa parecer, eu acho que está esgotado, não tem edição, pelo menos não me lembro de ter visto a edição recente dele. Nos anos 80, o Furtado foi ser ministro da Cultura, e eu vou falar um pouco da conjuntura disso, desse momento, num contexto extremamente complicado, né? Eu tive, por uma questão biográfica, muito próximo desse processo. Eu trabalhava na Funarte e participei das articulações políticas da formação do Ministério da Cultura nesse momento. Então, Furtado chega para segurar um abacaxizaço, porque simplesmente
havia toda uma necessidade de, na reconstrução democrática do país, ter um ministro que tivesse uma capacidade mínima de arbitragem e de controle da máquina burocrática que inexistia, né? O primeiro-ministro foi o Aparecido, que era o secretário de Cultura de Minas, que era um político da UDN. A única coisa importante da vida cultural dele é que ele tinha um teto de ataíde roubado de uma igreja no teto da casa dele. Lindo. Isso é a única coisa importante que ele fez para a cultura do país, né? Não, fantástico, cara. Receptador de obra de arte, né, cara? Porra, só isso. Ministro da Cultura, é bárbaro, não é bárbaro? Quando entrei na casa do cara, eu falei, caceta, gostou, Cornes? Eu falei, quase falei, quero do um, me arranja um, porque eu também quero botar na minha sala de jantar, só que tem que ter nota fiscal. Aí, mas não dava para ter, né? Então, isso aqui é um detalhe curioso, que é um cara como Furtado topar ser ministro da Cultura, né? Porque, depois eu vou dar um comentário, Furtado, inclusive, foi muito longevo. Ele durou 1 ano e 4 meses como ministro da Cultura. Por incrível que pareça, ele só foi superado em duração de mandato pelo Verforre e pelo Gil. Os outros ministros da Cultura, que o Brasil teve vários, todos duraram meses. Aquilo é uma cara de doido, um negócio de maluco. Teve um ministro que ficou 2 semanas no cargo, Hugo Napoleão, cara do Piauí. 2 semanas, 2 meses, sei lá o que é. Inacreditável, cara. O cara aceita o Ministério da Cultura e sai, cara. Foi jantar, viajar, foi a 2, 3 festas e acabou, né, cara? Então, e o Furtado fez um trabalho que, enfim, teve um detalhe importante, é que depois disso ele vai para uma comissão mundial da Unesco, onde ele estava, a companhia de muita gente importante, né, particularmente alguns prêmios nobres, por exemplo, a Amartya Sen era um dos membros dessa comissão, Lévi-Strauss, tudo gente de chumbo pesado, e o Furtado tenta fazer um trabalho em escala mundial para, digamos, o desenvolvimento da questão cultural num país como o Brasil, né, do lado de fora, né? Então, Furtado tem uma longa trajetória que independe da função de ministro dele. Isso é que eu quero chamar a atenção, né? E, quando ele vai para a Academia Brasileira de Letras, né, ele, enfim, até menos pelos textos que ele produziu, que acho que acabam sendo textos secundários, né, ele teve uma postura muito importante dentro da Academia Brasileira de Letras, que foi lançar dentro da academia um conjunto de discussões que não eram mais se o escritor A ou o escritor B tinha plagiado ou não Balzac, coisas desse tipo. Tá entendendo? Então, ele acabou tendo um papel muito importante e sucedeu ao Darcy Ribeiro, que é um intelectual também, um intelectual brasileiro muito pouco considerado e muito esquecido. Tem um companheiro de geração do Furtado, que se pegaram em algumas brigas, tinham uns pensamentos diferenciados, mas tinham uma clareza absoluta em torno da ideia de um desenvolvimento nacional autônomo, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista cultural. E eu acho que valia a pena falar aqui de 2 coisas importantes, que eu acho que tem que ver o seguinte. Furtado, né, ele tem um conjunto de categorias que são categorias centrais, né? O conceito de desenvolvimento Furtado não é um único, ele foi mudando e evoluindo nesse conceito. Portanto, um bom tema de tese, para quem quiser se meter, é como é que a categoria de desenvolvimento foi mudando. Essa é uma pesquisa que eu ainda não vi publicada, francamente não conheço. Ou seja, a ideia de desenvolvimento Furtado permanece a palavra, mas ela foi mudando, e uma das coisas que foi mudando foi justamente uma questão que o César mencionou aqui muito na entrada, que é a ideia de civilização, uma ideia original do Furtado. E o Furtado conseguia entender, a partir da ideia de civilização, a ideia de que a criatividade era o motor dessas mudanças. Então, o Furtado não só estava olhando para a tradição clássica, mas como estava apontando para um caminho futuro de todos esses debates sobre economia criativa, etc., que passa por aí, né? Identidade cultural, política cultural, né, economia da cultura, todas essas categorias são muito importantes. Aqui eu acho que já falei algumas coisas para vocês, posso pular.
Uma coisa importante. Furtado estava sempre atento para essa questão das tecnologias de comunicação. Ou seja, isso não era uma coisa que ele estava desconsiderando. E ele estava muito preocupado com a relação do Estado com o empresariado. Ele acreditou numa bobagem, mas isso ele tinha razões políticas para acreditar. Foi a base da Lei Sarney. É que eles acreditaram que o empresariado ia passar a fazer um jogo que não fez. É uma pequena avaliação importante. Furtado rapidamente percebeu que tinha perdido, porque ele fez uma aposta num negócio que deu errado, e isso é muito interessante porque o órgão central da gestão dele, o Instituto de Promoção Cultural, virou, certamente, depois da saída dele, um órgão secundário dentro do Ministério da Cultura. Lá que ia se trabalhar com a economia da cultura. Esse lugar ficou, hoje, uma coisa muito diminuída. A Lei Sarney, já falei, que foi uma curta duração, foi substituída depois pela Lei Rouanet, que é uma coisa que eu e o Fábio Saerp estamos fazendo um enorme estudo sobre isso, e esse estudo é impressionante, os resultados que estão disponíveis no site do Ministério da Cultura, e quando a gente olhou os números, a gente falou, cara, a gente errou as contas, tem que fazer a conta de novo, estava certa a conta, e é impressionante, tem estados brasileiros que nunca ganharam um níquel, através da Lei Rouanet. Aquela, tipo, nem uma festinha de patronessa era a mulher do governador, nem isso, cara, nada, zero. E a gente olhou isso com uma ênfase, em particular, em alguns segmentos, né? Eu estava preocupado com o mercado de artes plásticas, e estou. Então, é uma coisa impressionante. Artes plásticas, 75% da Lei Rouanet está concentrado em São Paulo, cara. 20% no Rio, sobra 5% para o resto do país. Uau! Legal! Aí você entende por que aqui o Nordeste inteiro não tem galeria, não tem museu. Claro, óbvio. O cara não consegue viver como artista, como é que ele vai fazer obra de arte? Né? Então, muito simples. Essa é uma questão central que está aqui embaixo, né, que eu queria só mencionar. É uma citação praticamente do Furtado, a ideia de política cultural como desdobramento da política social. Essa é uma ideia central do pensamento do Furtado, que eu acho da pesada, porque é muito comum e muito recorrente a ideia do tipo, nós temos tantos famintos, por que gastar dinheiro com política cultural quando precisamos de escolas, educação, saúde, né? É sempre ou, não é. Furtado diz, não, é e. É o contrário, não é menos é mais a conta. Então, esse é um ponto importante. E eu queria, então, terminar falando mais uma coisinha. Primeiro, muito obrigado. Segundo, tem e-mail aqui, que para quem estiver interessado, eu posso depois passar algumas coisas escritas, essa resenha que saiu no jornal, posso passar daqui a algum tempo essa resenha big que a gente está acabando de escrever. E é isso, o livro é legal, tem que dar uma lida, bota a informação que ligando para eles entregam, porque isso pelo menos entregam na zona sul do Rio de Janeiro, né? Eu espero pelo menos isso, porque né? Rondônia, quero ver o César Benjamin entregar um livro em Rondônia. No Rio de Janeiro, eu acho. No Rio de Janeiro, acha? Então, tá bom, pelo menos aqui. Chega lá. Então é isso. Ok, obrigado. Bem, então passo a palavra sem delongas, professora Anita Sim. Tem que preparar lá também. Então, o rapaz ali vai te ajudar. Bom, boa tarde. Já estamos no período da tarde. Foi um prazer estar nesta mesa, ser convidada aqui pelo Marcos Dantas. Foi uma surpresa. Fico muito satisfeita e envaidecida de estar aqui com tanta gente interessante. Aprendi muito nesses dias em que houve esses debates. E tenho aqui, então, um trabalho
que tenta relacionar aí as ideias do Celso Furtado. A minha área privilegiada é a economia política das comunicações, a cultura e o cinema. Então, a ideia seria articular um pouco, né, as ideias do Celso Furtado, cultura, Embrafilme, que é um aspecto aí um tanto espinhoso, né, e lei de incentivo fiscal. Como é que é aqui? É aqui? Aqui para andar, não, aqui para andar, para frente e para trás. Sim. E aqui para o laser. Não, laser não preciso. Acho que eu não preciso. Então, já vou começar aí com uma citação, mostrando aqui que eu vou polemizar um pouco o assunto, né? Mais do que contar um pouco aí dos aspectos tão interessantes do Celso Furtado, também colocar algumas coisas para a gente pensar e retomar até as ideias dele num outro momento, né? Porque estamos aqui olhando para um passado. Então, ele diz, né, a nossa é uma difícil área de ação, pois tudo que façamos sempre será insuficiente e objeto de crítica. Mas nenhuma cultura se renova, senão pelo debate e pela crítica. Então, vamos lá, né? Ele mesmo colocando esse ponto para nós, já nos sugere que está aberto aí, né, a alguma crítica. Então, vamos pensar um pouco a respeito do que foi esse momento em que ele esteve no Ministério. Bom, o trabalho ele tem por objetivo compreender o descompasso entre a política cultural dos anos 80 e 90. Né? São 2 décadas em que a questão da cultura muda substancialmente. Né? O chamado momento de transição dos anos 80 é um período pouco estudado. Em geral, os alunos têm se dedicado a pensar, principalmente na questão do cinema, como é que o cinema retoma após o desmanche. Então, eu acho importante justamente pensar o que foi esse período de transição, não só a transição no aspecto político, né, mas também de transição na política cultural. E as ideias e políticas culturais, então, do Celso Furtado, ministro da Cultura, de 1986 a 1988. Como que nós passamos de uma política cultural forjada durante a ditadura militar para uma outra política cultural? Quais são as mudanças numa conjuntura em relação à outra? Quais são os episódios descontínuos e heterogêneos em si mesmos? Nesse sentido, a política cultural implementada pelo Celso Furtado, particularmente a política cinematográfica, por se apresentar como um marco singular, é o foco prioritário desta investigação. Vamos lembrar um pouco o que você tinha de filmes. Eu até mantive um texto que está lá na internet, quando eu fui levantar um pouco que filmes você teve nesse período dos anos 80. Né? Veja que significativo. Né? Anos 80, com o fim da ditadura, chegou a hora de tirar das gavetas, aos poucos, os roteiros de cunho um pouco mais politizado. A indústria do cinema nacional estava ainda dependente da Embrafilme e os cineastas agraciados, você que gosta das palavras, né? Agraciados com verbas, costumavam ser sempre os mesmos. Então, aí já tem um tom de crítica, vamos ver. Mesmo assim, muitos filmes surgiram, a maioria puro lixo, mas, entre eles, destaco 10 filmes realmente muito bons. E eu ainda pus um último aqui, Cabra Marcado para Morrer, que ele acho que esqueceu, mas que é um filme seminal, um filme extremamente importante, um filme que é politizado, né? Muito pensado aí em diversas áreas. Os colegas que me antecederam já falaram, né, a presença da cultura nas reflexões do Celso Furtado, e essa presença muito antes de ele assumir o Ministério da Cultura. E eu faço notar aqui que, né, embora em 78, né, ele lance Criatividade e Dependência na Civilização Industrial,
que, como diz a Rosa, né, é o seu trabalho econômico mais cultural, né, que não despenca justamente para uma visão economicista da cultura, ele já tinha aqui uma frase no Raízes do Subdesenvolvimento em que pensava a questão da cultura. Eu acho até a sugestão, né, instigante de se pensar como é que ele chega a essa dimensão multidimensional, né, do desenvolvimento, incorporando a ideia de cultura, né? Então, ele diz: o desenvolvimento, além de ser um fenômeno de aumento da produtividade do fator do trabalho, que interessa aos economistas, é um processo de adaptação das estruturas sociais a um horizonte em expansão de possibilidades abertas ao homem. As duas dimensões do desenvolvimento, a econômica e cultural, não podem ser captadas senão em conjunto. Mas, aprofundando esse elo entre desenvolvimento e cultura, né, é interessante que, mesmo assim, né, 10 anos depois de ele ter escrito essas obras, causa uma enorme surpresa a indicação do nome dele para o Ministério da Cultura. E muitos, até hoje, né, insistem em dizer que, na verdade, ele não queria o Ministério da Cultura, a pretensão dele era outra. Enfim, tem todo um folclore, eu acho que, em torno disso, e eu, cada vez mais, acho que ele assumiu um desafio, né? Era um ministério extremamente cru, como diz a Rosa, né? Muito feliz, né? Um amontoado de repartições públicas com pouca organicidade. E, até usando uma metáfora um tanto comum, né, eu diria que o MINC ainda era um bebê, né, um bebê com 9 meses de idade, né, 1 ano de idade, que começa a engatinhar, esbarrando em broas de milho, né, no episódio do Pimenta, mas que é apoiado no Celso Furtado, aprende a dar os seus primeiros passos ao elaborar um organograma, né? Então, ele traz uma experiência como gestor, né? Como alguém que organiza, né? Como é que não se tinha ainda um organograma dessa criança, né? E apenas com 0,4% do orçamento federal, ele projeta, então, o Ministério da Cultura como um ministério de fato. Pelo menos isso a gente constata, né, que, a partir daí, você tem um ministério. Tanto é que, acho que quando o César começou a estudar, eu tinha na minha imagem que quem fez o ministério tinha sido o Celso Furtado. Tinha totalmente me esquecido do Zé Aparecido e do Pimenta, porque quem, para mim, existia, de fato, tendo feito, realizado, estruturado o Ministério, era o Celso Furtado. Tinha sido, na minha lembrança, o primeiro. Então, seguindo os passos teóricos e metodológicos do Celso Furtado, o que justamente valoriza a recuperação da história para compreender esse processo multidimensional do desenvolvimento, na política cultural, nós podemos considerar meados dos anos 80, e eu faço novamente notar, né? O Celso assume em fevereiro de 1986. Fevereiro de 1986 não só é um marco porque ele assume o ministério, mas os anos 80 são anos extremamente interessantes, são anos onde há ali mudanças profundas. Vamos examinar um pouco mais de perto isso. Não é apenas um momento em que um presidente civil assume o governo, em que o plano cruzado, depois seguido pelo cruzado novo, né, produz consequências na economia como um todo, e particularmente no cinema. Não sei se vocês sabem ou lembram, né, mas nesse momento que se introduz um novo contorno na política cultural.
né? É um momento em que se alteram justamente essas relações do Estado com setores organizados da cultura, pendendo principalmente para os interesses em prol do avanço do complexo industrial audiovisual. Vou retomar isso, mas num momento, só para citar mais uma vez um trecho de uma entrevista com o Roberto Farias, acho importante, quando ele diz, né, o Roberto Farias, ex-presidente da Embrafilme, e naquele momento indo assumir o Consine, ele diz: quando voltamos ao regime democrático, a influência do cinema estrangeiro passou a ser muito mais forte. A indústria de liminares favoreceu o cinema estrangeiro contra o cinema brasileiro. Questionaram na justiça os recursos da Embrafilme, a cota de tela, o ingresso padronizado. Enfim, fecharam o cerco em torno da empresa. E asfixiando a Embrafilme, impedindo-a de dispor dos recursos para o desenvolvimento do cinema brasileiro, o nosso concorrente ficou muito mais livre, mais forte, à vontade para esmagar o filme brasileiro. Então, esse é um momento crucial, né? Acaba a ditadura e há um avanço voraz do cinema estrangeiro sobre tudo aquilo que houve de construção, ainda que durante a ditadura militar, é verdade, mas de ocupação, para usar um termo caro ao Paulo Emílio, é outro, né, com profundas raízes aí no ISEB, né, influências do ISEB, ocupação do mercado, do nosso mercado aí por conta do filme nacional. Então, aproximando essas lentes da investigação e esmiuçando um pouco mais a nossa análise, os anos 80 foram também os anos em que o público massivo abandonou as salas de cinema, em que, né, com o avanço da televisão, com o avanço do vídeo, em que cai o público no final dos anos 70 e cai o número de salas a partir dos anos 80. Então, vamos ver um pouco um gráfico sobre isso. Vocês veem aqui a curva. Eu não vou aqui me estender muito sobre análise de gráfico, mas acho que dá para perceber bem, né? Aqui começamos em 1969 e 2008 a curva começa a subir um pouco, mas, de qualquer forma, com a população que temos hoje em relação aos anos 70, é ridículo, né, o crescimento do número de salas. O número de espectadores, a mesma coisa, acompanha, né, essa queda no começo dos anos 80. Né? Vejam que o plano cruzado, né, está aqui, há uma elevação e, novamente, uma queda para chegar nos anos mais recentes, com um público ainda muito diminuto. E, por outro lado, em relação ao total de filmes de longa-metragem produzidos durante esse período, nós também temos aí uma imagem, um gráfico bastante eloquente. Mesmo assim, então, pelo que a gente nota aqui, de 79 a 84, a nossa produção cinematográfica ainda consegue manter uma porcentagem desse mercado cinematográfico, levando em conta esses dados, inclusive referentes à média entre os filmes lançados e o número de espectadores. Até 1985, o público brasileiro prefere o produto nacional. Certo? Até 84, você tem uma relação de 2, né? 50 para filme nacional e 25 para filme estrangeiro. O público, se você for pensar em termos de público. Né? Então, esse é um estudo, inclusive, feito no final dos anos 80. Mas, daquele ano em diante, a crise econômica transforma o espetáculo cinematográfico em produto supérfluo e, provavelmente, em 1991, o público de cinema
não tem ultrapassado 60 milhões de espectadores. Até mesmo o vídeo, que era era a primeira forma de entrada do espetáculo cinematográfico, né? Hoje você tem outras formas de ver o filme em casa, mas até mesmo o setor de vídeo foi atingido por uma recessão que era corrente na época, né? Todo o momento da inflação, e até hoje, né, esse fantasma daquela inflação, a memória da gente permanece. Certamente os mais jovens devem ter ouvido falar sobre o drama que era a cada dia que passava, né? Se você não tivesse recebido, e eu recebi a bolsa, então imagina, né? A bolsa não chegava e a cada dia eu perdia com o que a inflação comia, e eu não podia aplicar aquilo nem mesmo numa poupança. Então, o avanço da indústria cultural e do cinema norte-americano era enorme nesse período, né? Não só no Brasil como no mundo, ele avança de forma brutal. Esse é um outro assunto que eu estou estudando, como é que esse avanço se dá não só no Brasil, como também nas duas outras cinematografias, as mais importantes da América Latina, historicamente, México e Argentina. A Argentina também conseguiu se recuperar e o México, imagina, né? Nem em outros aspectos ele conseguiu se recuperar desse avanço em outros setores da economia mexicana. Mas, enfim, o Furtado não desconhecia isso. Voltando, então, ao Furtado, né? Esse avanço não era desconsiderado pelo Furtado. Em 84 mesmo, ele já vai dizer, né? A questão central se cinge a saber se temos ou não possibilidade de preservar nossa identidade cultural. Sem isso, seremos reduzidos ao papel de passivos consumidores de bens culturais concebidos por outros povos. Então, ele tinha clareza, né, de que era importante para a questão da identidade cultural preservar, né, a cultura. Por isso, na própria exposição de motivos sobre o decreto, ele vai dizer: a ação do Ministério centra-se principalmente na conservação e preservação da herança cultural, mas também lhe cabe estimular a produção de bens culturais e, mais ainda, empenhar-se para que esses bens se difundam mais amplamente de forma a democratizar o acesso à cultura. Como se sabe, né, depois de uma fase de grande sucesso, a Embrafilme desacelera. E esse é o ponto, né? No final de 1986, após um ruidoso debate e embate entre o Celso Furtado e o Carlos Augusto Calil, então presidente da Embrafilme, o Ministério é reestruturado e assentado numa política mais centralizadora, com a aprovação de um projeto de lei que cria 3 fundações: Proleitura, a Funacem e a Fundação do Cinema Brasileiro. Essas fundações foram desmembradas da Promemória, da Funarte e da Embrafilme, respectivamente. A maior mudança refere-se justamente à Embrafilme. Ela é desmembrada em 2. Embrafilme Distribuidora de Filmes e a Fundação do Cinema Brasileiro. Então, reestruturar naquele momento, 86, significou separar, né, a ideia era essa, setores comercial e industrial do cultural técnico. A ideia era dividir. O setor comercial e industrial, então, passa a ser a distribuidora. E a Embra, distribuidora, né, chamada Embrafilme Distribuidora, e o cultural técnico passa a ser a Fundação do Cinema Brasileiro.
Na verdade, essa é a minha análise, é uma hipótese, eu estou trabalhando nisso, mas a minha visão é de que essa mudança, justamente naquele momento em que o cinema norte-americano vinha ampliando o seu espaço na América Latina, na verdade, essa mudança fragilizou a Embrafilme e abriu caminho para que, conforme previsto, mas a longo prazo, o MINC privatizasse a parte de comercialização e distribuição. Então, a partir de então, a Embra não consegue mais se equilibrar, perde funcionários, passa a ser acusada de inoperância, má gestão administrativa, favoritismo e não cumprimento de compromissos até que a derradeira pancada fosse dada no início do governo Collor. Então, essa foi a minha preocupação, mas seria essa a primeira tacada na cultura, o primeiro arremasse, né? Como é que nós podemos entender esse momento? Uma pista que eu vejo, né, são as palavras do próprio ministro, né, a ideia de esvaziar a Embrafilme por ser uma empresa criada durante a ditadura militar. E, de fato, né, a Embrafilme, entre outras instituições culturais, foi criada nesse sentido, né, como uma contrapartida do Estado autoritário, a emergência de um mercado de bens culturais. Jarbas Passarinho, um nacionalista, né, queria um braço, né, do Estado nessa área para se contrapor a um mercado, a uma indústria cultural que vinha se desabrochando nos anos 70 e 80, justamente. Então, é um Estado militar, né, que, ao mesmo tempo que reprime, também, por outro lado, procura promover a produção cultural, ainda que com censura e ainda que muitas vezes isso tenha resultado numa cultura despolitizada. Então, a Embrafilme nasce nesse contexto em que o mercado cultural passa do local para o nacional, também tem esse aspecto que é importante, mas sem a participação da maioria da população, né? É um momento em que a Globo se nacionaliza, quer dizer, é a Globo para o Brasil, né? A Globo criada no Rio de Janeiro para o Brasil, e procurando pontos de apoio nas reflexões do Celso Furtado e na sua gestão. Nós podemos arriscar, então, que o Celso Furtado, que insiste justamente nas diferenças de desenvolvimento entre o Nordeste e o Sul, não pode deixar de pensar numa política cultural que justamente busque integrar esses excluídos. Então, possivelmente, aí pensando mais especificamente no caso da Embrafilme, a minha hipótese é que a Embrafilme, de fato, era um reduto apropriado por uma elite que passa a utilizá-lo como instrumento facilitador de suas práticas culturais, em detrimento daquelas existentes nas áreas carentes, em detrimento dos espaços culturais das pequenas cidades. Isso tudo, embora a Embrafilme, vamos lembrar um pouco, né, em grande parte fosse mantida por uma porcentagem do imposto de renda, ou seja, ela tinha rendas próprias do imposto de renda devido pelas empresas estrangeiras. Estou tentando aqui resumir um pouco, né? E, de fato, havia vários problemas, uma inflação galopante, diversos filmes não conseguiam ser finalizados sem um aporte, mas também nas outras áreas, na construção de uma estrada, na construção de uma ponte, a própria ponte aqui, Rio-Niterói, né? Também não teve outros aportes para que fosse uma obra finalizada, né? Então, é preciso ver um pouco melhor esse momento. Por outro lado, e esse é um aspecto que eu acho que é a contrapartida do Celso Furtado, por conta das suas ideias serem realmente ideias públicas, democráticas, né?
Vou finalizar com só esse outro aspecto, né, que ele, durante a gestão dele, logo no início também, ele propõe uma reforma do Conscine. E essa é uma reforma importantíssima, porque o Conscine, que era justamente o órgão que elaborava a política para o cinema, muda a sua composição, passa de 13 para 23 membros, né, sendo 11 representantes da sociedade civil e 12 do governo. Então, resumidamente, nós podemos dizer que esse decreto, né, formula, de fato, uma redefinição importante, né, aposta numa organização mais democrática, de um órgão para pensar a questão do cinema, e, não vou aqui detalhar, mas consegue conquistas interessantíssimas, só para mostrar rapidamente. Agora não. O pagamento das dívidas, a Embrafilme, a partir daí, sobe substancialmente, né? E a remessa de lucros, né, ela, em alguns momentos, decai, mas justamente posteriormente ela avança substancialmente. Né? Só para mostrar um pouco esses dados, né? Se você tem 21 milhões, né, remetidos em 86, passa para 17, passa para 13, porque há um controle maior sobre, né, a partir dessa transformação do Conscine, que você tem um controle maior sobre aquilo que é remetido ao estrangeiro pelas distribuidoras de filmes estrangeiros. A partir de 89, né, você começa a ver como é que cresce novamente essa remessa de lucros. Eu não vou mais me estender, né, eu acho que já está tarde, todos estão muito cansados, mas mesmo a lei de incentivo fiscal seria um outro ponto que eu acho que também é interessante nós pensarmos, porque, né, ela foi tão vilipendiada, né, tão distorcida, né, o que estava nas ideias do Celso e o que de fato resultou, né, com a tentativa de mudar essa forma de o Estado estar tão dominado pelos interesses patrimonialistas. Então, muito obrigada, desculpa me estender. Bem, gente, nessa altura eu acho que a gente já perdeu aí o Brancho, né? Então, já que estamos ferrados mesmo, podemos ficar o resto da tarde aqui. Mas, dado exatamente a hora e os outros compromissos, a mesa tem que adotar um comportamento um pouco mais rígido. Suponho que muita gente queira fazer perguntas, mas nós vamos ter que nos limitar a 2, não? A 2 perguntas no máximo do plenário para... Já são 2h20. Já são 2h20. É melhor encerrar. Hã? A gente tem que ir para outro prédio se quiser comer alguma coisa. Ah, é? Não ir para uma lanchonete. Não, vocês é que sabem, que também se o pessoal não quiser fazer mais perguntas nenhuma, a gente encerra por aqui. Eu sempre suponho que tem alguém querendo esclarecer. Pode. Então tá, uma pergunta. Eu vou ser bem rápida. É uma continuidade da mesa anterior. Repetindo mais com o Bolanho e com o... Por favor, nome, identidade. Desculpa, foi meu afã de ser rápida. Cleidia, eu faço mestrado no IPU, do FRJ. Eu estou trabalhando com o tema e estou entendendo desenvolvimento como cultura. Para tanto, eu estou trabalhando com categorias da filosofia da arte, da crítica literária. Eu estou entendendo o Celso como um ensaísta, mas um ensaísta na magnitude do maître à penser. Então,
eu acho que, como vocês falaram mesmo, a fortuna crítica do Celso não está devidamente estudada, não é? E eu também estou concluindo com esse conceito de formação. Eu acho que ele traduz esse conceito para si e no seu próprio trabalho, não é? E aí a própria formação dele, desde jovem, da família, da forma como os pensadores alemães influenciam, o Weber, a antropologia norte-americana tem a construção derivada dos alemães. Então, eu penso que, efetivamente, a gente precisa tirar um pouco o Celso desse garrote da economia e pensá-lo como um ensaísta, porque, efetivamente, a produção dele, nesse sentido, é riquíssima. E o conceito de cultura dele possibilita esse transitar. Eu acho que, como Milton Santos, porque eu sou geógrafa também, eu acho que ele consegue fazer esse deambular para analisar a sociedade brasileira de maneira magnífica. Então, nesse sentido que eu queria colocar, se é possível a gente interpretá-lo como um ensaísta, mais do que propriamente economista, mas daqueles de uma grande envergadura, a tradição do pensamento da virada do 19 para o 20, e ele faz muito isso, por exemplo, quando ele resgata Euclides da Cunha no discurso de posse da Academia Brasileira de Letras. É a dimensão que ele dá a esse processo que eu acho magnífica e que a gente precisa recuperar. Era só isso, desculpe. Você quer falar? Deixa eu dar uma palavrinha só. Realmente uma palavrinha. Você não precisa botar na categoria ensaísta para fazer uma coisa que eu acho que é mais procedente, que é a ideia do também economista. Né? Porque, na verdade, uma das ciladas que estão nesse processo é desqualificá-lo como economista, porque o pensamento econômico convencional não suporta esse tipo de operação. Tá? Então, você tirar do Celso Furtado, por exemplo, vai dar sendo super pragmático. Você está numa sala que é integralmente financiada pelo BNDES. Tá? Se você tira esse substrato econômico, você não tem um Banco Nacional do Desenvolvimento Social sustentando um centro do ensaísta. Sendo pragmático e político, super operacional. Entendeu? Eu acho que não é uma boa. Né? Eu acho, concordando, mas eu acho essa aproximação com o pensamento brasileiro na área de estudos literários interessante e importante. Acho que o conceito dele de desenvolvimento imitativo e tal tem tudo a ver com as ideias fora do lugar. Eu acho que aí tem um espaço muito interessante de comparação. Agora, a minha abordagem do Furtado vai no sentido um pouco diferente, vai no sentido de mostrar que ele é um cientista social total, como ele pretendia. Tá? Então, por exemplo, a ideia de que, do ponto de vista, ele se coloca assim, se você for ver bem, a ideia dele, a teoria do desenvolvimento dele, é uma teoria do desenvolvimento geral, ela é superior às teorias do desenvolvimento dos países, produzidas nos países centrais, porque ele consegue explicar o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. Então, ele é mais geral, mais abrangente, explica melhor o capitalismo. E eu acho, por exemplo, essa aproximação aqui que eu fiz com o Bataille, que eu preciso explorar melhor porque eu acabei de ler, eu acho que também nessa perspectiva de pensar a economia como uma parte importante, mas uma parte de uma teoria social mais ampla. Então, pensar, por exemplo, com o Bataille a ideia de uma economia geral, entendeu? E eu acho que o Furtado dá elementos aqui, quando ele trabalha a questão da definição da acumulação, do conceito de excedente. Eu acho que aí seria uma maneira de valorizar mais do ponto de vista, vamos dizer, da construção de uma ciência, de pensar as ciências sociais brasileiras e do papel dele na construção desse negócio. Mas eu acho que o teu trabalho é importante e fundamental. Acho que por aí tem muito para fazer. Eu tinha um monte de coisa para falar, inclusive só fala dos colegas, mas infelizmente acho que estourou, não vai dar. A gente conversa no café, né?
Ok, gente, então agradecendo a presença de todos.